Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje então daremos continuidade ao vídeo sobre o PipPLware 6.0. No vídeo passado eu estava mostrando a instalação dessa distribuição PipPLware, a versão 6.0, onde nós separamos em 3 etapas. A primeira etapa ficou a parte de instalação para quem utiliza sistemas Linux. A segunda etapa, a instalação para quem utiliza sistemas Microsoft. E a terceira etapa, então, o boot e as configurações iniciais. O problema disso tudo é que esse vídeo ficou um pouco extenso devido aí à terceira etapa. Então por isso que neste vídeo nós vamos dar continuidade à terceira etapa do vídeo passado. Então quem não assistiu o vídeo passado sobre a instalação da distribuição PipPLware 6.0 no Raspberry, vai ter o link na descrição, mas também é só ir ali no canal e clicar em playlist e procurar a playlist de Raspberry Pi. Terão todos os vídeos ali nessa playlist. Tá, pessoal? O vídeo de hoje eu não vou me delongar muito aqui na explicação inicial. O vídeo de hoje então trata da questão de configuração avançada, onde eu vou passar desde o primeiro boot ali a algumas informações. Vou mostrar também como funciona essa distribuição e também vou dar o meu parecer sobre essa distribuição para o Raspberry Pi. Agradeço aí ao pessoal que deu feedback aí sobre a questão do áudio do vídeo passado. Acontece que quem escuta os nossos vídeos com fone de ouvido percebe o soundtrack, né, a trilha sonora de fundo, ela está quase que no mesmo volume da minha voz. Já quem escuta através do som externo percebe que ela fica quase que imperceptível. Então eu estou tentando ajustar aí da melhor maneira possível, mas eu agradeço ao pessoal que me mantém informado aí com feedback, tá, gente? Por favor, quando descobrirem alguma coisa, nos mantenham informado aí para que a gente possa então corrigir e trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês, tá? Muito obrigado. Então vamos para o laboratório agora da configuração do PipPLware 6.0. Depois dele carregar o sistema, ele vai entrar nessa tela aqui, nessa dashboard que eu vou mostrar agora para vocês, ó, nessa daqui. Se eu não escolher nada em até 10 segundos, ele vai então carregar o code. Tá? Eu vou entrar aqui nas configurações, aqui set, para mostrar para vocês. Eu ainda tenho backup, change boot, ó, eu posso trocar justamente aquela opção que eu mostrei para vocês agora rapidamente no boot ali que ele carregou. Então eu vou apertar Enter nessa opção e eu consigo alterar aquelas opções ali, ó. Então eu estava comentando aqui sobre o Kiosk Browser. Então quem vai utilizar um totem aí pode selecionar essa opção aqui e ele vai carregar direto. Team Client, né? Então ele vai carregar o OpenBox e o Remina, que é um acesso remoto. Então é basicamente um VNC. Então ele vai abrir o OpenBox, que é uma interface gráfica super leve, apenas o Remina como um serviço. Command Line, então se eu quiser carregar o meu sistema apenas por modo shell, por modo de terminal, então eu seleciono essa opção. O padrão ele está aqui, ó. Então ele vai carregar o Emulation Station mais o COD Auto Start. Essa aqui é a opção padrão. Se eu quiser apenas o Emulation, eu posso selecionar essa. Se eu quiser o Code mais o ES na saída, então se eu sair do Code, ele vai abrir o ES, o XFC Desktop, então ele vai carregar primeiramente um desktop, depois se eu quiser eu posso chamar as outras interfaces, e aí vai a gosto de vocês, tá? Eu vou explicar o padrão. Aqui está o padrão, eu vou manter o padrão, vou cancelar essa tela aqui, vou voltar lá para onde eu estava. Aqui eu tenho como habilitar e desabilitar alguns serviços. Nesse caso eu posso apertar Enter nessa opção e ele vai abrir uma janelinha onde eu posso então configurar os meus serviços. Para quem já é lá do mundo Linux, né, já está bem acostumado com essa terminologia aqui de serviços. Então se eu apertar Enter aqui, eu consigo então habilitar para usar systemd services ou usar o init.d scripts. No caso aqui systemd, e aí eu consigo ativar ou desativar os serviços através desta
opção aqui. Então o que está com asterisco ele está marcado para habilitar, né? Então na inicialização. Então notem aqui que tem bastante coisa aqui para ser alterado, se caso vier a precisar. Tá? Eu quero desabilitar o serviço de transmission, né, que é o programa de torrent. Então eu desmarco aqui, ele não vai inicializar, tá? Eu quero habilitar o VNC Server, então eu habilito aqui. Isso daqui são configurações avançadas. Eu só estou mostrando agora para vocês entenderem como é que funciona essa personalização que a equipe lá do site acabou fazendo. Então eu ainda tenho exportar ROMs do USB, eu não vou entrar em detalhes sobre esse tipo de procedimento. Importar ROMs, o SD card, PipPLware Tools, então aqui eu ainda tem algumas ferramentas para utilizar o sistema. Então notem que eu ainda tenho como selecionar ROMs, enfim, existem atualizações que eu posso fazer aqui, update do RetroPie, então tem mais algumas funções aqui, cancelar. Raspberry Pi Configuration, aqui seria as configurações padrões do Raspberry. Então se eu apertar Enter nessa opção, eu ainda tenho aqui como trocar o password do Pi, hostname, boot options. Então tem diversas configurações que podem ser feitas neste menu. Voltar lá para a tela. Aqui eu posso ainda restaurar o padrão, Restore Settings, e aqui RetroPie Configuration. Tá? Eu não vou entrar em detalhe agora, porque eu comentei logo no início que não faz sentido nós fazermos um vídeo sobre ROMs, tá? Então aqui o Update System, então eu ainda tenho o script para poder fazer a atualização do meu sistema. Feito isso, então gente, olha só, eu posso voltar lá para a tela inicial. Então voltando aqui para a tela inicial, onde eu tenho algumas funções. Então eu tenho RetroPie, PipPLware, as configurações, os ports, onde eu tenho alguns games que foram portados para o Raspberry. Então esses jogos que estão aqui, eles são gratuitos, são open source. Então se eu apertar Enter aqui, então eu tenho Cave Store, eu tenho o Doom, o OpenTTD, que é o Transport Tycoon, o Quake, famoso Quake aí, muito joguei Quake. O Quake 3 Arena também é um jogo bem jogado aí por muitos adeptos aí do FPS. Esse é um dos jogos mais jogados aí na época aí dos anos 90 até o início dos anos 2000. Tá? Ainda tem algumas pessoas que ainda jogam Quake 3 e o Quake. Super Mario War, um port do Super Mario para o Raspberry, então ele já está nativamente aqui funcionando. Então se quiser jogar é só apertar Enter aqui, vai começar a jogar o game que foi portado para o Raspberry. Então vamos voltar aqui, RetroPie, como eu acabei de falar, e o PipWare. Então se eu apertar Enter aqui nessa opção, eu vou ter a opção de inicializar o Code, o Midnight Commander, o OpenBox e o XFCE. O Code vocês já devem conhecer, quem não conhece é implementação, é um fork do antigo XBMC, que é um sistema para fazer Media Center. Quem quiser utilizar ele é só apertar Enter aqui, ele vai carregar. Midnight Commander é sim um gerenciador de arquivos, tá? Mais voltado para o público aí que trabalha com servidores, com Linux e tudo mais. Ele é um meio termo, ele não tem uma interface gráfica, mas ao mesmo tempo ele não é puramente uma linha de comando. O OpenBox é uma interface gráfica bem leve, não tem muitos recursos, ele não tem muitos artifícios ali de personalização. Tu consegue personalizar bastante, porém ele não é um ambiente muito utilizado. Se tu tem bastante conhecimento, então ele é interessante. Agora, se tu não tem muito, preferível que tu utilize o próximo, que é o XFCE. Tá? O OpenBox é mais para quem já está acostumado aí com Linux e servidores, aí já tem um pouco mais de conhecimento avançado, então não precisa de muito recurso gráfico. Basicamente tu vai chamar as tuas aplicações quase que por linha de comando. O XFCE, ele é um desktop leve, não é tão leve quanto o OpenBox, mas ele é um desktop leve, onde
Ele é bastante utilizado para quem utiliza sistemas aí Linux, já está utilizando há algum tempo Linux Mint, Ubuntu, Debian. Esse ambiente gráfico ele está presente em inúmeras distribuições, entre elas essas que eu citei, mas é um ambiente gráfico bem intuitivo, bem fácil de utilizar, lembra um pouco os sistemas Windows, tá? Pela facilidade de navegação pelas pastas, pela utilização do sistema em si. O aconselhável aqui para quem está começando é o XFCE. Ao apertar Enter no XFCE, ele vai então carregar esse ambiente gráfico. Agora ele não está rebutando o teu sistema, ele só está carregando o ambiente gráfico escolhido. E agora nós podemos utilizar ele então no nosso Raspberry. Uma das primeiras coisas que se tem que fazer, então notem que eu tenho aqui um menu, ó. Então tem um menu aqui bem estilo Windows 7 para o 8 ali, aquela mistura. Eles fizeram um fork do menu ali do KDE, então é bem semelhante ao menu do KDE, que é um outro ambiente gráfico. Ele lembra um pouco sistemas Windows 8 ali, entre Windows 7 e 8 ali. Então temos algumas configurações, as ferramentas, sistemas e tudo mais. Mas uma das coisas que me chamou a atenção quando tu instala ele não pergunta, né, quando tu coloca a imagem ali, ele não te pergunta no primeiro boot qual é a tua Wi-Fi. Isso foi uma das coisas que nós vimos em algumas instalações que eu fiz aqui no projeto root. Então, para configurar o Wi-Fi, notem que se eu clicar aqui nas setinhas ali, ó, eu tenho a opção de preferências, botão direito. Então notem que eu tenho aqui a opção de interface, eu tenho aqui ETH0 e WLAN 0. Por padrão ele não detecta a tua rede sem fio. Se eu clicar em interface e escolher SSID, notem que eu não consigo trocar aqui para selecionar o meu SSID. Se eu clicar em close, ele simplesmente vai fechar, e aí se eu clicar aqui novamente, ele não habilita para mim, tá, o meu Wi-Fi. Então uma das coisas que eu vi na internet, principalmente na wiki, que eu vou deixar também na descrição para vocês, é como configurar a rede sem fio do PipPLWare 6.0. Eu vou por partes aqui para a gente não se perder, tá, gente? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer como configuração adicional, no próprio arquivo TXT vocês vão encontrar, deixa eu abrir um terminal aqui. No próprio terminal eu recomendo que se alterem as senhas, sempre. A primeira senha que nós vamos alterar é a do próprio usuário pi. Então eu vou digitar sudo para ele executar o comando como root, passwd para ele solicitar senha, para fazer a alteração da senha, e eu vou digitar pi, que é o usuário que eu quero alterar a senha. Feito isso, eu vou apertar enter e ele vai perguntar uma nova senha, ó, enter new Unix password. Então ele está pedindo uma nova senha para o meu sistema. Então nesse caso aqui eu vou colocar uma senha mais segura, porque a senha padrão dele é Raspberry. Então vamos alterar a senha. Ele alterou a senha com sucesso. O próximo passo é alterar a senha do usuário root. Então, por quê? Porque o teu sistema operacional tem um super usuário, que é o root. E nesse caso ele também tem uma senha que é padrão. Então, sudo su menos. Vamos apertar enter. Estamos agora logados com o usuário root. Já que estamos com o usuário root, eu só preciso digitar passwd e o nome do usuário, root. Após apertar enter, então nós vamos digitar uma nova senha para o usuário root. Feito a troca da senha, uma última troca de senha que é aconselhável fazer é a troca da senha do usuário de compartilhamento. A distribuição PipPLWare, ela vem com o Samba como serviço de compartilhamento de arquivos. Então pela rede você pode acessar os seus arquivos. E é aconselhável também alterar essa senha. Para fazer a alteração dessa senha, eu posso utilizar o próprio usuário pi. Então vamos sair aqui, dar um exit. E vamos agora, com o próprio usuário pi, digitar sudo para ele executar como root o comando smb passwd, tudo junto. E aí eu vou colocar -a e o usuário que eu quero trocar. No caso, o usuário é o usuário pi.
Feito isso, eu vou então colocar uma nova senha para o usuário Pi no compartilhamento. Essas são as primeiras dicas que eu dou para vocês. Como padrão, o usuário é Pi e a senha é Raspberry, e agora nós estamos alterando todas as senhas do nosso Raspberry, né? Então, do usuário Pi nós já alteramos, do usuário root nós já alteramos, e novamente do usuário Pi para o acesso pela rede também já alteramos. Então, feito isso daí, eu vou agora mostrar para vocês como configurar a Wi-Fi no PipPLWare. Nesse mesmo terminal nós vamos logar como root, então deixa eu só limpar a tela para mostrar para vocês. Clear, ele vai limpar a tela. E eu vou digitar su novamente, sudo su menos. Ele vai entrar como root e agora eu vou localizar um arquivo. Então eu vou ir com cd /boot, vou dar um comando chamado ls-lah para mostrar para vocês aqui, lah, ele vai exibir o conteúdo na tela. Feito isso, eu tenho um arquivo ali chamado wireless_conf_example.txt. Ao editar esse arquivo, então eu vou usar o nano wireless_conf_example.txt. Notem que aqui ele pede wireless config example. Mude o SSID e o PSK, os campos, né, de acordo com a sua rede, e renomeie o arquivo para wpa_supplicant.conf. Eu vou pegar agora aqui essas configurações que estão aqui, ó, network. Aqui eu vou cadastrar o nome da minha rede sem fio, então no caso aqui é projeto root, e aqui eu vou botar a minha senha. Então, como aqui é um campo onde aparece a senha, eu vou colocar aqui a minha senha, vou apertar Ctrl X e aperto a tecla Y para ele sair e salvar as alterações. Aperto Enter novamente e ele vai salvar o arquivo. Feito então essa modificação, agora eu vou fazer uma cópia dele. Então cp wireless_conf_example para wpa_supplicant.conf. Feito isto, então eu vou apertar Enter e agora vou dar um ls-lah novamente. Notem que agora eu tenho dois arquivos. Eu tenho o wireless_conf_example e o wpa_supplicant.conf. Agora eu só preciso então reinicializar o meu sistema. Como eu estou com a conta de root, eu posso simplesmente digitar reboot e apertar Enter. Ele vai reiniciar o nosso Raspberry. Ele está reiniciando agora por completo o nosso Raspberry. Para que ele não carregue o COD automaticamente, então nós vamos, logo que ele abrir, selecionar aqui então a opção PipPLWare. Vamos apertar Enter, vamos em XFCE e apertar Enter. Notem que agora eu já tenho ele conectado na minha rede. Se eu clicar aqui, eu consigo saber agora que eu tenho algumas redes sem fio aqui, ó. Aqui está a minha rede sem fio, onde ele pede a senha e eu posso agora preencher com a senha. Como eu já estou conectado, eu não preciso novamente digitar a senha, tá? Eu só vou cancelar. Eu já estou conectado, mas notem que agora eu já tenho aqui as redes sem fio disponível aqui na minha região. Se eu apenas colocar o mouse em cima, ele já mostra ali que eu estou configurado. A WLAN 0 está configurada. Agora, se eu clicar com o botão direito, clicar em preferências, eu vou clicar agora aqui onde diz SSID. Notem que agora ele habilita essa caixa aqui ao lado, onde eu tenho então as redes também disponíveis. Então eu poderia fazer de diversas maneiras essa configuração da rede sem fio. Uma delas é desse modo que eu mostrei para vocês. O próximo passo, que é interessante vocês saberem, que está também no TXT, justamente a atualização do sistema. Existem três maneiras oficiais de se fazer as atualizações. Uma delas é pelo próprio XFCE, que é onde nós estamos agora.
Então no XFCE nós vamos clicar no menu Applications, então Applications menu, e depois nós vamos procurar a opção PipPLWare. Então vamos lá, PipPLWare, aqui clicamos uma vez nela e notem que abre no canto esquerdo algumas opções. Dentre elas vai ter a opção Update System e é a última opção. Então tá aqui Update System. Ao clicar nesta opção, ele vai fazer a atualização do sistema. Como eu quero mostrar para vocês de outras maneiras, eu cancelei, tá? Então eu apertei Ctrl C para cancelar. Eu ainda também posso fazer por terminal. Então eu vou abrir o terminal, vou digitar sudo su menos, vou apertar Enter. E agora que eu estou aqui no Shell, eu vou digitar Update System. Então Update System. Ao apertar Enter, ele vai começar o processo de atualização. Essa é a segunda maneira. Eu apertei Ctrl C para cancelar e mostrar a última opção para vocês. Então, para fazer a atualização através da interface gráfica lá do nosso boot, então eu vou reiniciar ele aqui. Então, Applications, vamos clicar aqui nesse sinalzinho aqui de Logout, né, ou Power, e vamos selecionar a opção Restart. Feito isso, então ele vai rebootar novamente nosso Raspberry. Então não é necessário fazer das três maneiras. Eu estou mostrando as três maneiras para que vocês possam escolher aqui melhor atender vocês. Então no menu PipPLWare 6.0 nós vamos entrar no Emulation Station, vamos ir em Settings, ou Configurações, vamos ir até a última opção que é Update System, tá? Que eu tinha comentado anteriormente para vocês. Eu fiz questão de mostrar ela novamente para vocês entenderem que existem pelo menos três maneiras de deixar o sistema atualizado. A última opção que seria interessante mostrar para vocês é a questão do sistema. Como eu já comentei, o boot menu, poderia utilizar o comando boot menu no próprio terminal, mas como eu já mostrei isso para vocês logo no início, então eu vou mostrar o sistema. Então eu tenho o code, então eu vou abrir o code aqui para mostrar para vocês, onde ele vai carregar aquela interface, né, de Media Center, onde ele está com a versão 17.1. Nós podemos ainda utilizar aqui todo o code para fazer um Media Center e instalar add-ons, que na verdade ele já vem com o add-on do YouTube. Vamos abrir o YouTube agora. Uma das coisas interessantes no add-on do YouTube é que ele funciona com vídeos em Full HD. Então algumas pessoas têm dúvida aí de como utilizar o YouTube no Raspberry. Então essa distribuição ela já vem com um plugin funcionando. Nós podemos utilizar aqui para fazer uma procura, ó, por exemplo. Tá? Eu posso logar na minha conta, enfim. Vamos fazer uma nova pesquisa aqui. Aqui eu vou pesquisar sobre o canal Projeto Root. Então, apertei Enter e ele vai fazer agora a pesquisa no YouTube. Ó, então aqui ele organiza de uma maneira um tanto quanto que estranha. Então ele não fica com os últimos vídeos lançados, mas funciona. Então eu vou abrir aqui um vídeo onde eu sei que tem uma qualidade muito boa. Vamos ver aqui. Ó, essa daqui está com uma qualidade muito boa. Que eu sei que eu gravei esse vídeo, então eu sei que ele está com qualidade aí Full HD. Então eu vou apertar Enter e ele vai começar a carregar esse vídeo. Então vamos avançar um pouquinho. Notem que eu avancei um pouquinho e ele carregou normalmente. O áudio dele vocês devem estar escutando bem baixinho, tá? Se não estiver escutando aí é porque eu deixei o áudio do Raspberry bem baixinho para poder gravar a minha voz. Mas tá aí, tá funcionando em full screen aí. Para voltar eu aperto ESC. Ele vai voltar e eu posso escolher um novo vídeo. Diversos vídeos aqui em Full HD. Se eu quiser voltar novamente, eu aperto aqui e retorno para onde eu estava. Então uma nova pesquisa, por exemplo, vamos ver um vídeo em Full HD. Vamos ver se ele pesquisa por Full HD. Ó, temos um vídeo aqui em Full HD. Então vamos ver se ele vai
transmitir esse vídeo em Full HD. Notem que ele já está transmitindo então em Full HD. Se eu clicar ainda aqui em informações ou nesse i, ele vai dar então as informações da mídia. Eu acho que a maioria de vocês já sabem usar o Code. Eu uso muito pouco para falar a verdade, mas é bem interessante a utilização dele. Eu vou sair aqui dele novamente. Tem diversos plugins e add-ons que podem ser instalados dentro dele. Só quis demonstrar aqui para vocês como funciona ele dentro dessa distribuição. Então eu vou sair aqui, tá? Eu só vou sair, não vou desligar o meu sistema. Poderia também desligar por completo o meu Raspberry, mas não é essa a intenção. Então eu vou sair e agora eu vou novamente voltar àquela dashboard e mostrar o Midnight Commander para vocês, tá? Então vou selecionar ele e vou apertar Enter. Então tá aqui, essa aqui é a interface gráfica do Midnight Commander. Notem que ele é bem arcaico, ele lembra muito aí, quem é da antiga aí, o DOS, Disk Operation System da Microsoft, né? A versão 6.2. Eu comecei a usar computador quando era a versão DOS 5.22, 5.2, eu não me lembro, faz muito tempo. Na época onde tinham os 286 XT, eu cheguei a ter o XT, computador XT, e também tive o CP500, esse aí é das antigas. Para vocês terem uma noção, o CP500 era do tamanho do computador de hoje em dia, né, no gabinete de hoje em dia, só que ele era deitado, ele era um teclado, na verdade, do tamanho de um computador, que é hoje, né? E o processamento dele deve ser aí, para tentar não errar, 1% do que o teu Raspberry aí faz hoje. E olha o tamanho do Raspberry. Isso, 1% eu acho que até é exagerando, porque o CP500 tu tinha que gravar o teu programa aí em fita cassete. Nossa, fita cassete. Era bem legal. Então tá aqui o Midnight Commander, tá, gente? Então é um simples sistema de navegação, tá? Para sair eu vou apertar F10 e ele vai voltar então para a tela do PipPLWare. Então o OpenBox, eu vou apertar Enter agora no OpenBox e carregar então esse sistema, que é um ambiente gráfico bem leve, tá? Então notem que o boot dele continua o mesmo ali, a Splash, né? Splash Boot, que é chamada, continua a mesma, mas não tem menu, não tem nada, né? Tem sim, ó, só clicar com o botão direito e aqui nós temos os nossos menus. Então, como eu falei, é um ambiente bem leve, dá para personalizar, dá para fazer bastante coisa, mas requer, né, um certo tempo aí, e quem utiliza gosta de utilizar ele puro e cru, o mínimo possível, para não carregar o sistema. Ele é uma maneira de ter um sistema operacional gráfico em dispositivos lentos ou já obsoletos. Então no Raspberry eles mantiveram aí, se o Raspberry tiver muito recurso e tu quiser diminuir a carga do sistema, tu pode utilizar o OpenBox como um gerenciador aí de janelas, né? Um gerenciador aí de desktop. Para sair dele, botão direito aqui do mouse e exit. E aí ele então pergunta se quer sair, sim, exit, e aí ele vai voltar então para o menu. O XFCE eu já comentei para vocês, então aqui nessa parte já comentei tudo o que esse sistema traz. Fora isso, o que mais ele traz? Traz também o RetroPie, que é o sistema de emulação de jogos, os ports que eu comentei para vocês, e era isso o sistema. Os ports, tá, gente? Só para vocês terem uma noção aqui, eu vou colocar o Quake aqui, então vou apertar Enter no Quake e ele vai carregar o meu Quake. Então aqui ele está pedindo para configurar, eu posso configurar. O gráfico dele, ele está originalmente nesse estado, porque ele é um jogo antigo, então não tem nenhum driver OpenGL, nenhuma modificação no jogo, então ele está com os gráficos originais do game. Caso você tenha as modificações, dá para fazer a aplicação, mas nesse caso aqui então ele vem dessa maneira. Então ainda tem o Quake 3 Arena, vamos abrir ele também. Então esse aqui é o Quake Arena, também vem com os gráficos normais, padrões, sem modificação gráfica nenhuma. Então notem que ele já
já é bem desenhado, né? Isso é um jogo datado, tá, gente? É um jogo antigo, tá? Olha só, eu tô tomando um laço ali, ó. Ainda bem que eu falava que eu jogava. O problema é que não tá com as configurações. E eu tô notando também que tem um pouco de delay, tá? Então para quem joga FPS aí, não se emocione muito, porque dá para jogar, mas é um jogo que não teria muita, nesse caso aqui, sem modificação nenhuma, jogar ele oficialmente é um pouco complicado, tá? Mas dá para ter uma ideia que o jogo é bem interessante, tá, gente? Teria que dar uma boa de uma mexida nele, tá? Mas é isso aí, o jogo tá funcionando. Para um Raspberry, né? Imagina um Quakezinho, é só treino, né? Eu que sou ruim, faz muito tempo que não jogo. Ainda tem aqui o Doom. Esse aqui é um clássico do FPS. Eu acho que foi o primeiro jogo, na verdade, de computador que eu joguei. Tá? Eu joguei, o primeiro jogo que eu joguei foi Doom e Duke Nukem. Foram os dois primeiros jogos aí que eu tive acesso aí na minha infância. Então esse aqui é um jogo também bem antigo. Então deixa eu carregar aqui um novo jogo para mostrar para vocês. Ó, tá aqui o jogo. Então basicamente tu vai jogar ele no teclado, né? Então ele é bem antigo, ele tá até rápido demais, eu acho que ele não tá bem configurado. Tá, então notem que os gráficos realmente, imagina, isso aqui é jogo de 93, né? Então é bem arcaico a qualidade de gráfico. Se tu pegar um Minecraft hoje em dia, tem muito mais gráfico do que esses jogos aqui. Mas lembrando, isso aqui é um jogo clássico, nossa, tá extremamente rápido. Não tem condições de jogar. Deixa eu tentar modificar aqui. Então se vocês não pegarem um jogo... Ah, agora sim. Agora ficou um pouquinho melhor. Então se vocês pegarem os jogos aí recentes, né? É claro que vão ter muito mais gráficos, mas esses jogos aqui são os jogos que começaram aí a aparecer nos PCs que antigamente não eram utilizados para games, né? Então os PCs, eles quando chegaram no mercado, eles vieram aí para o público corporativo, era mais para o pessoal que trabalhava, que tinha suas profissões aí em conjunto com a informática. Logo aí começou a aparecer alguns games e aí o pessoal começou a produzir games. E acredito eu que esse aqui seja um dos primeiros jogos aí de FPS aí que evoluiu um monte a informática, né? Em termos de desempenho gráfico, aí, graças a players como o Doom, Duke Nukem e outros games aí de FPS, é que começou a surgir tecnologias aí com o aparecimento da tecnologia MMX, dos primeiros processadores Pentium aí. Se tu pegar teu processador aí do teu computador aí, que é um i3, i5, i7, tu vai ver aí que vai ter uma instrução chamada MMX. Essa instrução ela foi criada justamente para que os jogos pudessem ter maior desempenho aí nos computadores. Tá? Isso tanto nos Intel quanto nos AMD. Graças a esses games aí mais antigos é que houve uma evolução gigantesca aí nos dispositivos aí, nos hardwares que nós utilizamos hoje em dia. Vou sair aqui apertando o ESC e ainda tem aqui o Cable Store também. Esse jogo aqui eu desconheço, não. Ó, aqui ele está dizendo que não tá com o arquivo original ali. Então provavelmente ele é um jogo licenciado, por isso que ele não está funcionando. Então tu tem que ter a mídia, né? Tu tem que ter o arquivo. E o Super Mario War. Então vamos lá. Vamos entrar nele. Tá aqui o Super Mario War, que é um clássico também do Super Mario. Tá aqui o Super Mario War funcionando. Então, esse aqui é um verdadeiro sistema PPWare. Então, notem que é perceptível que tem alguns lags e até mesmo quadriculado, né? Então, tem um certo serrilhamento ali nos cantos, porque ele está emulando, né, o jogo
de antigamente. Então, por isso que ele vai ser nessa qualidade aqui. Deixa eu sair aqui. Sair também, sair. Deu. Voltamos aqui para o menu. Então aqui nós temos esses ports. Fora isso, eu ainda tenho aqui o RetroPie, que eu não vou entrar em detalhe, mas é só apertar Enter aqui e carregar aí os teus sistemas aí. Então eu posso fazer algumas configurações. Eu poderia configurar o áudio, Bluetooth. Uma das coisas interessantes dessa distribuição é justamente ele reconhece controles de consoles aí Bluetooth até o PS4. Então eu tenho um PS4 e eu testei e funciona. Interessantíssimo o modo de configurar, é bem simples, tá? Não tem nenhum problema, é só clicar aqui em Bluetooth e fazer a configuração do teu controle. Ele vai agora detectar aqui o teu Bluetooth, então tu vai ligar o teu controle, tá? Se tu tiver algum daqueles dispositivos ali, tu pode setar como 8-bit do, tá? Se tu tiver, então ele vai buscar agora aqui o controle e se ele localizar, ele já vai me dar acesso então ao controle do Play 4. Então no caso aqui ele não localizou porque eu apertei aqui depois. Então ainda tem algumas configurações aqui, Configuration Editor, ES-Themes, então ainda eu consigo alterar os temas do Emulation Station. Eu tenho um File Manager, né? Eu tenho ainda explorador de arquivos, né, um gerenciador de arquivos. Eu tenho as configurações do Raspberry, as configurações do RetroArch, um ambiente para personalizar aí o teu sistema de console, né, o sistema de emulação. Então tem NetPlay aqui para configurar a rede, o RetroPie Setup, ainda consigo fazer a configuração do RetroPie. Eu consigo ainda executar comandos, mostrar o meu IP e alterar as splash screen. E aqui eu tenho o Wi-Fi. Eu poderia fazer aquela configuração do Wi-Fi aqui nessa opção, como eu falei anteriormente. Existem diversas maneiras de se fazerem as configurações. Como é uma distribuição que reúne diversas ferramentas, cada ferramenta tem um modo de configurar a Wi-Fi. Eu fiz daquela maneira porque eu estou acostumado mais a utilizar o desktop, então eu já fiz por lá. Tá? Eu poderia fazer tudo por dentro dessa opção aqui do RetroPie. Para finalizar então o vídeo que já ficou bem extenso, eu acredito aí que a distribuição PipPLWare é uma distribuição bem interessante para o público aí que quer utilizar como um media center, utilizar como um desktop para fazer trabalhos, para navegar na internet, e também quer ter uma central de games ali para matar um tempo ali, para satisfazer aí o seu momento nostálgico aí com os emuladores. As minhas considerações sobre essa distribuição é que se tu tem aí a possibilidade de colocar essa distribuição num equipamento aí e utilizar ela como um canivete suíço, ela é muito boa, porque ela reúne diversas ferramentas de desktop, diversas ferramentas de media center e diversas ferramentas ali então de games. Então ela é meio que um canivete suíço aí para quem tem um hardware aí pequeno. Ela tem diversas interfaces gráficas, o que é bem interessante. Padrão por padrão ela já traz isso daí, e eu poderia ainda assim colocar outras, mas eu não aconselho a ficar modificando muito o sistema. Quem quiser utilizar outro tipo de desktop ou outra ferramenta, eu sugiro então utilizar outra distribuição. Essa PipPLWare aí, ela já vem bonitinha, ela já vem certinha funcionando. É uma distribuição bem interessante. Eu acredito aí que o pessoal se esmerou muito tempo para fazer essa distribuição funcionar perfeita, tá? Lembrando que ela é baseada no Debian-JS, ou seja, ela está baseada na última versão do Linux Debian, e ela traz então os últimos updates aí de todos os seus sistemas integrados, como o Code, como Midnight Commander, como OpenBox, como XFCE, RetroPie e os ports também. É uma distribuição aí que funciona como um canivete suíço aí para quem quer que seja a utilizar ele. Fica aí a minha dica, instale essa distribuição aí que com certeza ela vai
conseguir aí suprir a tua necessidade no Raspberry. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ficou bem grande, desculpem, gente. Eu tento às vezes reduzir o tamanho dos vídeos, mas realmente se eu reduzo muito o vídeo fica ruim, fica com uma dinâmica ruim, e se eu deixo ele muito longo vocês também acabam reclamando que eu falo demais, tá? Mas é natural, quem explica, quem ensina, a pessoa que ensina, ela pensa em diversas possibilidades. Quando eu estou explicando aqui um vídeo para vocês, eu também estou lembrando das pessoas que não têm conhecimento nenhum e às vezes estão assistindo o vídeo ali como quem caiu de paraquedas ali. Então, se eu falar muito técnico, a pessoa acaba não entendendo. Então eu volto novamente no exemplo. Eu agradeço a todos que comentam, sejam positivamente, negativamente. Eu vejo às vezes que tem muito spam, mas eu tento reduzir o máximo de spam que tem ali para que fique um conteúdo visível para vocês de maneira boa, né? Para que não fique sujo o conteúdo ali, tá? Para que não fique muito visualmente feio. Eu espero que vocês tenham gostado realmente aí do vídeo. De certa forma deu um certo trabalho para fazer esse vídeo, tá, gente? E realmente tomou bastante tempo, tá? Eu espero vocês então num próximo vídeo. Um abraço a todos e valeu!